falando de uma igreja saudável. O que uma igreja precisa ter ou considerar para ser uma igreja saudável? Por que é importante nós estudarmos e meditarmos sobre isso? Você, assim como eu, já deve ter percebido que há muitas igrejas espalhadas pelo nosso Brasil. Se a gente pegar só a nossa avenida aqui, até chegar o UPA ali, você vai passar por umas 10 igrejas, não é? 10 igrejas aí no mínimo. Mais ainda, João? O João acha que é mais. Eu chutei 10, ele achou que é pouco. Mas enfim, a gente vê igrejas ou lugares com placas de igrejas em muitos lugares. Mas será que de fato são igrejas saudáveis? Ou mais, será que são igrejas verdadeiras? Você já chegou a cogitar isso? Que existem lugares que se chamam igreja, mas que pode ser uma falsa igreja. Então, nessa série, nós vamos estudar e ver o que uma igreja precisa conter para ser uma verdadeira igreja, ser uma igreja saudável. E essa primeira reflexão, nós vamos tratar sobre isso, uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira. E o primeiro texto que eu quero abrir com os irmãos para nós meditarmos, nós vamos olhar algumas passagens, não vamos ficar retidos a um único texto, mas iremos olhar em algumas passagens o que a Bíblia diz sobre uma verdadeira igreja. E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículos 16 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Mas respondendo Simão Pedro a Jesus, ele disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero orar uma vez mais com você, pedindo que o Senhor possa falar aos nossos corações, edificar a nossa fé sobre um tema delicado, mas muito importante para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom estarmos na Tua presença, adorarmos o Senhor através dos nossos louvores, através das nossas ofertas, através das nossas orações. Mas nesta hora, ó Pai, queremos dedicar a nossa atenção a ouvir a Tua voz e a aprender de Ti através da Tua palavra. Por isso, Pai, esse assunto tão importante sobre a igreja do Senhor, que o Senhor possa nos conduzir com Teu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento e trazer as Tuas verdades para a nossa vida. E que assim a nossa igreja seja edificada, que assim as nossas vidas sejam edificadas e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Irmãos, então, nova série, uma igreja saudável, primeira mensagem, uma igreja verdadeira. Esse texto é um texto clássico, conhecido, para nós pensarmos sobre o fundamento da igreja. A partir dessa conversa, em que o Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos, e ele pergunta aos seus discípulos: olha, quem vocês dizem que eu sou, ou quem estão falando por aí que eu sou? E aí o apóstolo Pedro
lança essa resposta ao Senhor Jesus, como lemos ali no verso 16, dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta do Senhor Jesus para ele foi: olha, Pedro, bem-aventurado é você, feliz é você, porque não foi nem carne nem sangue que revelou isso para você, mas foi o Espírito do meu Pai, foi o meu Pai que está nos céus que revelou isso a você. E uma coisa logo de antemão a gente pode aqui aprender, que para que alguém possa reconhecer Jesus como ele de fato é o Senhor e Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o libertador, é necessário um toque do Pai. Ninguém consegue olhar para Jesus e reconhecer Ele como seu Senhor, seu Salvador, pessoal, sem que haja um agir ou um toque, uma ação do Espírito Santo de Deus no coração dessa pessoa. Hoje pela manhã a gente meditou sobre isso, não foi? Lembrando que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta que nós somos regenerados, nascemos de novo, nascemos espiritualmente pela palavra. O Espírito Santo de Deus, para fazer alguém se converter, para fazer alguém render a vida a Jesus, para fazer alguém agora nascer espiritualmente, ele usa a palavra. É através da palavra que toca a nossa alma, que nos traz o arrependimento, o convencimento dos nossos pecados, na nossa necessidade de um Salvador, que faz com que a gente então seja regenerado, nasça de novo e se torne um novo homem, uma nova mulher, e que agora tem uma nova vida. Daí o nome da nossa igreja, Nova Vida, porque em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida. Mas quando o Senhor aqui responde a Pedro, ele vai dizer então no verso 18: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo declarando que ele edificaria a sua igreja, que ele construiria a sua igreja. E é importante a gente dar atenção aqui a esta declaração. Por que é importante nós darmos atenção a essa declaração? Nós, batistas, somos uma igreja protestante, ok? Viemos oriundos da reforma protestante do século XVI. E quando nós, protestantes, passamos a ser protestantes, foi porque os reformadores viram que a igreja de Roma, do catolicismo romano, tinha alguns erros na sua prática, na sua maneira de interpretar as escrituras, a Bíblia, e por isso os reformadores se levantaram questionando e se posicionando de maneira contrária àquelas práticas e aqueles ensinos errados. E aqui nesse texto é a base que os romanistas tiveram para estar fundando o papado. É a partir desta declaração do Senhor Jesus e uma interpretação errada da igreja romana que eles instituíram o papado. Eles interpretaram da seguinte maneira: também você é Pedro, e digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eles entenderam que Jesus estava dizendo: olha, eu vou edificar a minha igreja em cima do apóstolo Pedro. Pedro, você vai ser a pedra onde a igreja vai ser fundamentada, vai ser construída. E Roma, então, a partir disso, começou a dizer que aqueles que viessem depois de Pedro seriam sucessores de Pedro, eles seriam também os pais da igreja ou os papas, alegando então que Pedro é o primeiro papa da igreja cristã. Só que quando nós olhamos para a história do cristianismo e vamos estudar a história, a gente vê que foi lá pelo VI século que Bonifácio III aceitou o título de bispo universal,
o que depois viria a ser chamado de Papa. Então, aos primeiros séculos, pelo menos os 2 primeiros até o 3º século, ainda não tinha essa figura vinda de Roma, dizendo que ele é o pai da igreja e que ele é o sucessor de Pedro. Mas nós precisamos olhar para a base aqui. E a base é: será que de fato o Senhor Jesus Cristo iria edificar, construir a sua igreja sobre um homem falho e pecador como Pedro? Será que o Senhor Jesus iria dizer que a nossa fé cristã, estaria formatada, fixada, fincada sobre um homem como o apóstolo Pedro, pecador de carne e osso como eu e você? Sendo que nós vemos nos relatos do Evangelho que Pedro era um camarada muito difícil. Se tem alguém nas Escrituras do Novo Testamento, se tem alguém dentro dos discípulos do Senhor Jesus que mostrava a natureza humana como ela é, que ora acerta, ora peca, ora faz bobagem, é o apóstolo Pedro. Tanto que nessa mesma passagem, mais para baixo, na mesma conversa, o Senhor Jesus fala para ele: olha, Pedro, eu vou ter que ser entregue nas mãos dos religiosos e vou ser crucificado e vou ser ressuscitado ao 3º dia. E Pedro fala para ele: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai passar por isso. E aí o Senhor Jesus diz para ele no verso 23, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Na mesma conversa que Deus, através do seu Espírito, traz iluminação ao entendimento de Pedro, para Pedro dizer: quem é Jesus? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na mesma conversa, um pouquinho mais para frente, ele já empresta a boca para Satanás. Será que esse seria o fundamento da igreja? Essa seria a pedra em que a igreja seria alicerçada? O que você acha? Fica claro que não, né? Mas então, esse versículo, ao longo da história do cristianismo, tem pelo menos 3 interpretações. A primeira é essa que Roma tomou. Pedro é a pedra principal. Pedro é a pedra angular. Pedro é a pedra onde a igreja está edificada. Mas em segundo, a interpretação de que a pedra que Jesus está falando que edificaria a sua igreja é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E há uma terceira interpretação, que é a correta, que a pedra é Cristo. Que a pedra é Cristo. E quando nós vamos pensar nisso, nós precisamos olhar um pouco para a língua original grega. Quando o Senhor aqui chama Pedro e fala: olha, digo que você é Pedro, a palavra grega aqui é Petros, que quer dizer fragmento de rocha, fragmento de pedra, pedrita. Sabe aquelas pedrinhas que a gente pega aí para fazer construção, aquela pedrinha mais fina? Petros, ou Petros, no grego, quer dizer isso, pedrinha, pedrita. E Jesus está falando para ele: você é uma pedrita. Fragmento de pedra, fragmento de rocha. E aí o Senhor Jesus fala: mas sobre esta Petra agora no grego, que significa rocha, pedra inabalável, sobre essa Petra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus estava dando uma graça aqui a Pedro, porque estava dizendo para ele: olha, você é um fragmento de mim, você é como se fosse uma pedrinha, mas eu sou a rocha, e sobre essa rocha que sou eu, Pedro, a minha igreja será construída, a minha igreja será edificada. E nós podemos ver então, no decorrer do Novo Testamento, se essa interpretação de Roma é correta ou não. Vamos ver o que a Bíblia diz. Se nós olharmos, por exemplo, em Marcos 12, do 10 ao 11, quando o Senhor Jesus conta aquela parábola dos lavradores maus, falando de si próprio, que havia uma vinha, havia uma lavoura,
em que o dono da fazenda deixou alguns empregados cuidando, e ele mandou alguns funcionários dele, e esse pessoal pegava os funcionários, batiam nos funcionários do dono da terra e mandavam eles embora. Até que então veio o filho do dono. E o filho do dono veio, e aí eles pensaram, esse é o herdeiro. Vamos matar ele e vamos ficar com a terra. E aí, quando Jesus conta essa parábola, eu estou resumindo aqui para os irmãos, ele diz os versos 10 e 11. Vocês ainda não leram o trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso para nós. Nesse texto, o Senhor Jesus já estava contando e falando para eles, olha, eu sou a pedra que os construtores, vocês, judeus, estão rejeitando. Mas essa é a pedra angular. Aí nós podemos ver então, da boca de Pedro, se ele é a pedra em que a igreja foi edificada. Atos 4, do verso 11 e 12, o famoso sermão de Pedro, onde 3.000 pessoas se converteram. Olha o que o próprio Pedro disse, Atos 4, 11 e 12. Este é Jesus que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 11 e 12. Olha aí, Pedro, depois que o Senhor Jesus tinha ressuscitado e que a igreja recebe o poder do Espírito Santo, ele prega aquela multidão e ele mesmo diz, olha, aquele que vocês rejeitaram era Jesus, a pedra angular que os construtores rejeitaram, é ele a pedra angular. Mas quando nós vamos, por exemplo, também, lá na primeira carta de Pedro, Pedro trabalha essa figura, de novo, da pedra angular, mostrando que é Cristo. 1 de Pedro 2, do verso 6 a 8. Vamos lá comigo, queridos. 1 de Pedro, verso 6 a 8. Vamos treinar a esgrima bíblica aí. Quem achou, diga amém. Olha, foi meio fraco, hein? Vou falar EBD. Diz assim o texto lá de 1 Pedro 2, do 6 ao 8. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta é pedra preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Veja, aqui o texto deixa claro novamente Pedro falando, Jesus, essa pedra angular, para aqueles que creem nele, eles estão com essa pedra preciosa. Ele é o fundamento da nossa fé, da nossa salvação, da nossa vida. Mas para aqueles que não creem, ele é uma pedra de tropeço. Porque eles tropeçam em Cristo, eles não creem em Cristo. E naquele dia, Cristo será também o objeto que vai trazer a condenação a essas pessoas. Você lembra lá em João 3, quando Jesus disse assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna, aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, essa pedra pode ser preciosa para aquele que crê, mas pode ser um tropeço para aquele que não crê. E novamente nós vemos aqui o apóstolo Pedro falando que não é ele a pedra angular, mas que é Jesus. Mas o que é a pedra angular? Nas antigas construções feitas a pedras,
As pedras eram escolhidas, não é, para poder fazer as casas, os edifícios, os palácios, os castelos. E a pedra angular era chamada também pedra de esquina, porque ela era a primeira pedra colocada para dar o ângulo de 90 graus da casa ou da construção. E era a partir daquela pedra que todo o resto era edificado, era construído. Era uma pedra que suportava e alicerçava toda a construção. Era o que hoje nós poderíamos chamar aí de sapatas. A pedra angular era a base de sustentação para construções antigas. E o que o Senhor Jesus está dizendo com essa figura é: eu sou a base de sustentação. Eu sou aonde a minha igreja vai ser construída, vai ser fundada, vai ser edificada, é em mim. E a igreja, queridos, verdadeira, é uma igreja edificada em Cristo Jesus. A igreja verdadeira é a igreja construída, edificada, fundada sobre a obra e a pessoa de Cristo Jesus. Se a igreja é, por exemplo, amados, fundada, construída em cima da figura de um homem, essa não é uma igreja verdadeira. Quando você pensa numa igreja e o destaque da igreja, não é? É o nome de um homem, é o fulano de tal, é o apóstolo, o bispo, o papa, não é uma igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela é fundamentada em Cristo Jesus. E há muitas seitas por aí, que se dizem cristãs, mas que não têm Jesus Cristo como fundamento, como centro, como a pedra angular daquelas seitas e lugares que dizem que creem em Cristo. Como, por exemplo, os mórmons. Os mórmons não é um grupo cristão, ainda que tenha no nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Assim como também os testemunhas de Jeová. Não são cristãos. Não é uma igreja de Cristo. Os mórmons surgiu de uma suposta revelação que Joseph Smith teve, em que ele disse que um anjo entregou 2 placas de ouro com ele, como se fossem novos mandamentos que ele recebeu. E que o Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, tinha aparecido numa certa região da América para eles. E ele teve essas novas revelações, e assim por diante. E seguem o livro de Mormon, que foi um tradutor dessas placas e de outras supostas revelações dele. E cadê Cristo nessa jogada? Cadê o fundamento, o alicerce que é Cristo nisso? Mas se nós olhamos para os testemunhas de Jeová, 2 heresias históricas eles retomaram: o arianismo e o esbionismo. Esbionismo negava a divindade de Cristo. E o arianismo negava o arianismo negava a divindade de Cristo. Dizia que Cristo não era Deus encarnado. E o esbionismo não cria também em Cristo como nós cremos no cristianismo. E eles dizem o quê? Jesus é só o Filho de Deus, é um homem que andou entre nós. Mas se você fala de Jesus, é Deus encarnado que se fez homem para nos salvar. Eles não creem. Não creem no fundamento da igreja. Não creem na pedra angular da igreja. E tem outros livros, outras revelações fora as Sagradas Escrituras. Então, amados, aqui nós já podemos ver 2 grupos aí bem conhecidos, mas nós também temos os adventistas do 7º dia, que também se dizem cristãos. Esse é um pouco mais difícil de você detectar, porque eles pregam alguns fundamentos do cristianismo, mas quando nós olhamos para o momento que surgiu essa seita, surgiu como? Com predições da volta de Jesus. E tem mais de 10, 15 vezes que tentaram dizer, Jesus volta nessa data, Jesus volta nessa data, Jesus volta nessa data. E não acertaram.
e tem lá as profecias ou revelações de Ellen White como se fossem revelações bíblicas, como se tivesse pé de igualdade com a autoridade da Bíblia. E eles a têm como uma profetisa. E até mesmo o médico dela particular disse que, na verdade, ela sofria de transtorno mental e que quando ela dizia aquelas coisas, ela estava tendo um ataque. Então nós precisamos, amados, lembrar disso. Que a igreja verdadeira, ela é fundamentada, edificada em Cristo, somente em Cristo. Somente em Cristo. Não é no pastor, não é no bispo, não é no papa, não é no apóstolo, não é na profetisa tal, ou no anjo tal, ou numa revelação nova, é somente em Cristo. Mas para a gente lembrar aqui do papado, pelo menos 4 formas o papado está equivocado. Primeiro, papa, do latim, pai. O Senhor Jesus disse, ninguém deve ser chamado de pai senão a Deus. Eu sou o pai espiritual. Não, você não é o pai. Jesus disse que o pai é um só. Sumo pontífice. O que isso significa? Mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Está lá em 1 Timóteo. O único mediador. Não é um homem falível, um homem falho, pecador de carne e osso como nós. O único mediador entre os homens e Deus, o Pai, é Cristo Jesus. Terceiro, vigário, ou seja, substituto. Como se ele substituísse Jesus na terra. Ele é o vigário de Cristo na terra. Eu substituo Cristo hoje na terra. Você quer ver Cristo hoje na terra? Segundo a teologia romana, é o Papa. Só que quem que hoje exerce esse papel é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus é quem está hoje atuando. Porque o Senhor Jesus, lá em João 14, o que ele disse? Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Não vou deixar vocês órfãos. Então quem está hoje no lugar de Cristo é o Espírito Santo. Mas também ele diz ser o cabeça da igreja. Nós vemos em Efésios, Colossenses, a própria Escritura dizer que o cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Então vejam, queridos, nós precisamos lembrar disso nos nossos dias. Em que o Senhor Jesus disse que haveriam muitos falsos profetas. Nós precisamos discernir isto. Que nem todos os lugares que dizem aqui é uma igreja, é uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja é edificada e construída sobre o único fundamento, a pessoa de Cristo Jesus. Sua vida, sua encarnação, sua vida em obediência sem pecados, seu sacrifício na cruz do Calvário para perdão e remissão dos nossos pecados e a sua ressurreição ao terceiro dia. Cristo é o fundamento, é o alicerce da igreja. A igreja é construída em Cristo. A igreja é fundada em Cristo. A igreja é patrimônio de Cristo. O dono da igreja é Cristo. Quem comprou a igreja com seu sangue foi Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Então, para nós podermos perceber se uma igreja é verdadeira ou não, nós precisamos olhar se a pregação dela é cristocêntrica. Porque se Cristo é o fundamento da igreja, se a igreja nasce, cresce, se desenvolve em Cristo e na sua obra de redenção, morte, sacrifício e ressurreição, se a igreja é edificada, construída em Cristo, como é que eu vou saber, diante de todos esses lugares que se apresentam como igreja, se de fato ali Cristo é o fundamento? Cristo é a rocha, a pedra angular, pela pregação, pelo ensino daquela igreja. A pregação precisa ser
cristocêntrica. O que é isso? Cristo precisa estar no centro. Cristo precisa ser o alvo do ensino, da pregação daquela igreja. Lá na época da Reforma, os reformadores perceberam que era necessário distinguir a verdadeira igreja da falsa. E eles então puderam analisar e perceber como uma igreja é verdadeira. Porque para Roma, a igreja verdadeira é a igreja que está debaixo da hierarquia de Roma. A teologia romanista diz assim: não há salvação fora da igreja católica romana. Ou seja, você quer saber se a igreja é verdadeira? Se estiver debaixo do Papa é verdadeira. Se não estiver debaixo do Papa, a igreja é falsa. Mas para eles nós não somos cristãos verdadeiros. Todos os protestantes, todas as igrejas fora, não é verdadeira. Mesmo que para eles o fundamento da igreja é o apóstolo Pedro e os seus sucessores. Mas sabe o que os reformadores então perceberam que isso era um erro lá no século XVI? E eles disseram assim: a igreja verdadeira é a igreja que tem o evangelho de Jesus Cristo. A verdadeira igreja é onde o evangelho de Jesus Cristo é pregado, aonde a ceia e o batismo é corretamente administrado e também a disciplina eclesiástica. Aí está uma igreja verdadeira. Você quer ver onde que tem uma igreja verdadeira? Aonde ela prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aonde é administrado corretamente a ceia do Senhor e o batismo. No nosso caso, batistas, batismo só para pessoas convertidas, pessoas regeneradas que tenham condições de professar a sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por isso não batizamos infantes, crianças, porque entendemos que há necessidade de se ter entendimento para poder se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Uma criança como a Helena, minha filha, vai fazer 3 anos, ela não tem como se arrepender dos seus pecados, ela não tem consciência de pecado ainda. Mas agora, a partir de uma certa idade, que já há razão, aí você pode ouvir a mensagem, receber a Cristo com fé e ser salvo e ser convertido. E aí sim, o batismo é para aquele que se converteu. Porque o batismo, como nós cremos, não salva, mas o batismo é um sinal e uma confirmação pública de fé daquele que foi salvo. E aí, a ceia do Senhor é para aqueles que são batizados e que estão em comunhão com a igreja. Por isso que nós, amados, fazemos a nossa ceia pela manhã. Porque pelo menos há 4 maneiras de você celebrar a ceia do Senhor. A ultra livre, que qualquer um que tiver na celebração, até criança de 2 anos, pode ir lá e participar da ceia. A livre, que é para todos os que forem crentes, batizados, seja de uma denominação como a nossa, batista ou outra, ele pode participar. Inclusive, se tiver um testemunho de Jeová, um adventista, um mórmon, ele vai lá e vai participar da ceia porque é livre. E existe a restrita, que é para os mesmos irmãos de fé e ordem. E a ultra restrita, que é só para os membros da igreja local. E o que nós estamos fazendo pela manhã? Restrita. Porque entendemos que a ceia é para os irmãos de fé e ordem. E assim nós podemos ter uma certa tranquilidade de servir a ceia do Senhor, porque conhecemos quem está chegando à mesa do Senhor na nossa igreja. Os membros, os irmãos de mesma fé e ordem. Então, mas aí existe aí alguns pastores batistas que são livres, outro é ultra livre. Ultra livre eu nunca vi ainda, mas pode ser que tenha. Eu tenho optado pela restrita aqui com os irmãos. Mas então, a verdadeira igreja, ela administra corretamente a ceia, o batismo
e a disciplina eclesiástica. Igrejas, amados irmãos, aonde não existe correção, aonde você nunca vai ser chamado para conversar, para caminhar junto com o teu líder, com o teu pastor, para rever alguns pecados, algumas falhas, alguns comportamentos que você precisa se amoldar de acordo com a palavra de Deus. Uma igreja sem disciplina eclesiástica não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela necessita desta característica da disciplina. Porque o Senhor diz lá em Hebreus capítulo 12, que Ele disciplina o filho a quem ama. E se nós estamos sem disciplina, sem correção, sem treinamento, sem aperfeiçoamento, nós não somos filhos, somos bastardos. O Filho de Deus, ele está sendo moldado, ele está sendo lapidado, ele está sendo disciplinado pelo Senhor através dos irmãos e dos líderes da igreja. Às vezes um irmão é usado por Deus para trazer uma disciplina na sua vida. Irmão, vem cá. Você viu como que você procedeu ali? Assim não é de Deus. Está errado isso, irmão. Cuidado com essa prática. Você pode cair num buraco se você continuar nesse caminho. Irmão, eu acho que você não percebeu, mas já faz algumas vezes que você tem agido dessa maneira. Isso está dando mau testemunho. Crente não vive assim, crente não anda assim. E aquele irmão em amor pode ser usado por Deus para tratar seu coração, tratar seu caráter e fazer você mais parecido com Cristo. Assim como também o pastor pode chegar em você, né? E te ajudar a evoluir, te ajudar a melhorar. Porque isso também é função do pastor. Então uma igreja genuína é uma igreja que nós precisamos analisar a pregação, o ensino. Tem o evangelho lá? Tem o evangelho? Eu já volto aqui no evangelho. Mas tem a correta administração da ceia, do batismo e da disciplina? Se não há, será que é uma igreja de Cristo de verdade? Mas veja, o que é então o evangelho? Porque o evangelho é o cetro que vai definir se uma igreja é cristã ou não. O que é o evangelho? Se perguntarem para você, mas o que é o evangelho? Cristo. A boa notícia, a boa nova, que a palavra evangelion grego aqui quer dizer, boa notícia ou boa nova, é Jesus. Não foi isso que nós celebramos há 2 semanas atrás no Natal? Eis que um filho se nos deu, boa nova de grande alegria, pois nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo. Boas novas, evangelho. E por que Jesus é boa notícia, boas novas? Porque em Jesus Cristo Deus veio até nós para dar sua vida na cruz, se sacrificar para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos redimir, nos resgatar e perdoar os nossos pecados. Porque fora de Cristo não há salvação. Todos pecaram, todos são pecadores, todos nós somos condenados ao inferno. Mas a partir do momento que Jesus Cristo veio à terra e deu sua vida em nosso lugar na cruz, e nós cremos nele, que ele morreu por mim, que ele morreu pelos meus pecados, que ele é o meu Salvador, eu sou perdoado e salvo. Isso é uma boa notícia. Essa é a melhor notícia que eu poderia receber. Louvado seja Deus, porque Ele me deu um Salvador, eu tenho essa boa notícia. É melhor do que ganhar na Mega Sena, meu irmão. Você pode passar a vida inteira sofrendo aqui, mas se você tem Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, para você é preciosa. Você tem a vida eterna, vida eterna. Aqui é passageiro. Você foi salvo, você foi perdoado. Deus te ama apesar de você.
Isso é maravilhoso. Esse é o presente, a boa notícia. Jesus é nosso. Deus nos deu seu Filho para morrer e nos salvar. E se não há isso numa igreja, não há isso na pregação, não há isso no ensino, essa igreja não está edificada e construída na pedra angular que é Cristo. Às vezes ela está construída no bem-estar, não é? Vem que Deus vai fazer tudo o que você quer. Ah, você quer ter 3 carros? Dá um para Deus aí de oferta que Deus vai multiplicar, vai mandar 3 carros para você. O que está acontecendo? Cura? Isso aí é demônio que está te oprimindo. Mas faz um sacrifício. Dá uma oferta aqui. Faz mais isso, leva esse lenço, leva essa água, leva isso aqui e você vai ser curado. Ou seja, faz essa mandinga em nome de Deus e você vai ser curado, você vai ser restaurado, né? Faz essa mandinga gospel. E está cheio de curandeiro gospel por aí, né? E que só se fala no nome dele. Ah, porque lá o fulano cura, porque o ciclano... E aí você vê a cara dos camaradas por aí, né? Cristo você passa longe, mas a cara dos caras estão por aí, em outdoor e tal. Ué, essa igreja edificada em Cristo? Cristo é o fundamento da igreja? É Ele o centro? O ensino, a pregação é o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo? O que Ele fez e faz nas nossas vidas? Lembre, queridos, pregar os efeitos do Evangelho não é pregar o Evangelho. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque há um tempo atrás, quando eu estava no seminário, indo em diversas igrejas, até mesmo batistas, eu ouvia bastante pregação. Mas como você se dá bem na tua vida financeira, na tua vida amorosa, é nisso, naquilo. E eu ficava pensando, mas cadê o Evangelho? Cadê o Senhor Jesus Cristo? E não tinha o Evangelho. Porque veja, queridos, pregar os efeitos do Evangelho, Jesus dá paz, dá paz. Jesus abençoa a gente no nosso trabalho, abençoa. Jesus abençoa a nossa família, nosso casamento, abençoa. Mas esses são efeitos da causa. Pregar o Evangelho é pregar a causa. Quem é o Evangelho? Cristo. Então, às vezes, a gente também pode cair no engano que falar sobre o Evangelho já é o suficiente. Não é o suficiente. Falar sobre o Evangelho não é pregar o Evangelho. E tem muita gente falando sobre o Evangelho. Para ilustrar isso, né? Você já foi lá na Cachoeira da Quintilha? Tá calor, né? Cachoeira maravilhoso. Ah, tem pedra em volta, né? Tem uns lugares mais fundos, uns lugares mais rasos, a queda da água assim, ela cai muito alto. Cachoeira é uma coisa boa. É bem legal ficar lá em volta, fazer piquenique e tal. E aí você pode falar, mas você está falando bastante do que tem em volta da cachoeira. Mas e a cachoeira em si? Como é que ela é? O que ela faz? Está entendendo? Eu posso falar bastante em volta de Cristo, mas não pregar o Evangelho, que é Cristo e a sua obra para salvar-nos. O que nós precisamos dizer? Você precisa tomar banho na cachoeira. Você não pode só ficar falando das coisas legais e bonitas que é tomar banho de cachoeira. Você tem que pular de cabeça, você tem que mergulhar, você tem que tomar banho nessa queda. E aí você vai saber o que eu estou falando. É isso. Mergulhar na cachoeira, mergulhar em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porque não existe outro evangelho. Porém, há alguns que estão
perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, seja maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, que seja maldito. E como nós estamos sendo perturbados com outros evangelhos nos nossos dias. Outros evangelhos. Mas o evangelho é esse que já dissemos aqui aos irmãos. Cristo, sua vida, sua obra de redenção na cruz e sua ressurreição e ascensão. A obra completa de Jesus. Deus que se encarna, se faz um de nós, vive obediente no nosso lugar, porque nós desobedecemos, então ele viveu obediente para ser alguém sem culpa, uma folha em branco, para chegar na cruz e falar assim, ó, escreve agora na minha ficha as ofensas e o pecado de todos eles. A minha ficha está limpa, eu obedeci, eu não pequei em nada, eu fui tentado, mas eu não pequei. Mas agora, desconta em mim como se os pecados de todo mundo fosse eu que tivesse cometido. E aí a justa ira de Deus foi derramada sobre ele. Colossenses vai dizer que o nosso escrito de dívida foi pregado nas suas mãos e rasgado no madeiro. Porque ali ele foi moído, foi dilacerado, e o meu pecado, o seu pecado, estava sendo castigado nele. E aí ele foi sepultado. Porque o salário do pecado é a morte. E ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando que ele venceu o pecado. Que o que ele fez na cruz realmente valeu a pena. E ele foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus, mostrando que verdadeiramente ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás e está agora sentado na glória, reinando eternamente. E todo aquele que nele crer, se arrepender, estará juntamente com ele em glória para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Louvado seja Deus. Então, queridos, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Este é o fundamento da igreja e esta é a pregação e o ensino da igreja. Mas lembre, 2 Timóteo 4:1-4 diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Está cheio de gente por aí, procurando mestres segundo seus próprios desejos. Que faça coceirinha nos seus ouvidos, que fale aquilo que lhes agrada, que fale aquilo que eles querem ouvir. Você está pedindo? Deus vai te dar. Decreta, determina que Deus vai te obedecer. Mande em Deus. Mande em Deus, Deus é teu servo. Mas que Deus pequeno é esse, não é? Que uma criatura como nós, que é igual um grão de areia, manda nele. Mas o que a palavra nos diz é que nós devemos pregar a palavra. Porque já vivemos esses dias. O Senhor Jesus disse no seu ensino sobre o princípio das dores e princípio do fim dos tempos, que haveriam epidemias, tsunamis, que haveriam rumores de guerras,
e nós estamos vendo isso já há algum tempo, mas que também iria se proliferar o número de falsos profetas. E nós temos visto isso também no nosso Brasil afora. Por isso, para sermos uma igreja verdadeira, e eu louvo a Deus porque nós o somos, nós temos que analisar se a igreja é fundamentada, edificada, construída na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, e somente Ele. Ainda que o pregador seja bom, ainda que o bispo, o pastor, ainda que seja uma mega igreja, mas quem é a atração lá? É o pastor? É o pregador? E Cristo, onde é que está nessa história? Porque veja, se Cristo não é o fundamento e o centro, ainda que se fale em nome de Jesus 1000 vezes, não é uma igreja de Cristo. Porque o Senhor disse o quê? Acautelai-vos dos cães e dos falsos mestres. Eles vêm a vocês vestidos em pele de cordeiro, mas são lobos. E ele diz assim, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, não curei em teu nome, não expulsei demônios em teu nome, não fiz isso e aquilo em teu nome. E o que ele vai falar? Se afaste de mim, porque eu não conheço vocês. Então não é todo mundo que está por aí fazendo milagre, curando, em nome de Jesus, que é servo de Jesus. Falso profeta faz bastante milagre. Só que naquele dia ele vai ouvir, afasta-se de mim porque eu não te conheço. Então, queridos, nós precisamos analisar isso nos nossos dias. Antes era mais fácil, né? Para o pastor, porque a igreja ouvia só a pregação do pastor dele. Agora tem celular, tem TikTok, é vídeo de pregador para tudo quanto é lado e mandam no WhatsApp. Então cuidado você que gosta de ficar assistindo tudo que te mandam. Porque às vezes você pode estar ouvindo um falso profeta e não sabe, né? Depois eu que vou ter que formatar sua mente aí com o conteúdo correto, pôr um antivírus na tua cabeça, para você não cair mais nessas asneiras por aí. Porque acontece muito hoje em dia. Então, queridos, lembrem, queremos ser uma igreja saudável. E em primeiro de tudo, como hoje refletimos, para sermos uma igreja saudável, em primeiro lugar, tem que ser uma igreja verdadeira. E uma igreja verdadeira, ela é fundada, edificada, construída somente em Cristo Jesus, na sua vida e na sua obra de redenção, de salvação. Mas nós podemos balizar e analisar se essa igreja é uma igreja verdadeira pela pregação dela, pelo ensino dela. É o Evangelho de Jesus Cristo? Está lá, Jesus está lá. Não é só efeitos do Evangelho, realmente tem o Evangelho. Boa nova de salvação? Tem. Uma igreja verdadeira. Mas, como é que administra as ordenanças, a ceia e o batismo? Vem quem quer, daquele jeito, ou tem um tratamento, há uma preocupação se há vida espiritual, se há regeneração, se há conversão, se há comunhão com a igreja, se há bom testemunho. Há disciplina nessa igreja. Os irmãos, os líderes se preocupam em estar cuidando da caminhada cristã uns dos outros, para que possamos, como diz Provérbios, ferro afiando ferro, para que a cada dia o nosso caráter, a nossa conduta seja amoldada e adequada à imagem de Cristo. Se houver isto, é uma igreja genuína, é uma igreja verdadeira. Com todas as falhas que tiver, porque somos pecadores e falhos, mas é uma igreja verdadeira, que está com a sua fé e a sua esperança naquele que é o Salvador, o Redentor, o Construtor, o dono da igreja, Cristo Jesus. Amém, amados?